texto que nós lemos diz, queridos, que ali é a última oração de Sansão. Depois dali não tem mais fala de Sansão. Depois dali não existe mais Sansão. Na última fala de Sansão, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim, e eu te peço, me dá força só mais uma vez. Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo 16. Obrigado pela tua presença aqui, Jesus, nesse lugar. Juízes, capítulo 16, nós vamos ler o verso 28. E eu quero pedir a sua atenção de presente. Quero que você esteja atento e apercebido àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Quem encontrou Juízes, capítulo 16, verso 28. Amados, assim está escrito: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres-te de mim, dai-me força mais esta vez, ó Deus, para que eu venha me vingar dos filisteus que furaram os meus olhos. Amém? Só até aí, pode assentar, glorificando a Jesus. Aleluia. Queridos, não deixe nada, absolutamente nada, e nem ninguém tirar sua atenção. A palavra de Deus, quando ela é absorvida, quando a palavra de Deus ela é prestigiada, há uma mudança na nossa vida. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Eu quero te pedir para que você repita comigo após mim. Diga assim: Senhor meu Deus. Pode ficar melhor, mais uma vez. Senhor meu Deus, dai-me força. Só mais uma vez. Diga de novo, só mais uma vez. Amém. O culto é de jovens. Tem alguém aqui que já é de maior e tem mais de 100 anos? Não? Pronto, tem? Tem não, né? Então todo mundo é jovem. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração nessa tarde, queridos, mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Quando a gente vai analisar alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento, nós encontramos histórias maravilhosas e personagens que mexem muito conosco. Eu tenho comigo que, se pudéssemos colocar em uma escala de 3 grandes homens de Deus do Antigo Testamento, Sansão estaria entre os 3, se não tivesse dado ouvido e deixado seu coração ser seduzido para aquilo que o Senhor não estava. Por que isso? Porque primeiro que o nascimento de Sansão é um milagre. A Bíblia diz que o nome do pai de Sansão era Manoá. A Bíblia não vai dizer o nome da mãe de Sansão, mas diz que ela era estéril. Então o nascimento de Sansão já é um grande milagre de Deus. Só que Sansão ele nasce com uma atribuição ministerial muito pontual para aqueles dias. Juiz nasce para ser juiz. Ele nasce para ser uma espécie de libertador. E o nome Sansão significa no hebraico Shemes, sol, que significa pequeno sol, como o sol ou resplandecente. E isso é exatamente o que reflete a vida e o ministério de Sansão. Ele vem para trazer luz para uma nação que estava em trevas. Então o nascimento de Sansão é um nascimento que estava na agenda de Deus. E Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher. Deus poderia ter escolhido uma mulher que não era estéril. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa naquele contexto. Só que Deus escolhe Manoá para ser o pai, e escolhe a esposa de Manoá, uma mulher que nas probabilidades humanas, impossível gerar filho. Só que Deus é assim, irmãos. Quando a improbabilidade entra na vida de alguém,
Deus entra exatamente para mostrar que Ele é Deus e que Ele pode fazer. Deus não está preocupado que ela é estéril. O que vai acontecer é um milagre, e esse milagre vai trazer um divisor de águas para aquela nação. No capítulo de número 13, no verso de número 5, diz assim: pois este que você ficará grávida e dará à luz a um menino. Jesus já dá o sexo da criança e diz, é um menino. Só que existem algumas atribuições para esse menino. Ele vai ser gerado no seu ventre, só que ele é um menino nazireu. Ele é consagrado a Deus desde o seu ventre. E ele começará a livrar Israel das garras do filisteu. Então entendamos algo aqui da parte de Deus. Sansão nasce com um propósito, e o propósito que Sansão nasce é livrar o povo das garras do inimigo, das garras do filisteu. Então Sansão, ele é separado já no ventre da sua mãe. As instruções vêm para o pai, Manoá, e vem para a mãe, e diz: a criança vai nascer, e quando a criança nascer, não passe navalha na sua cabeça, não dê bebida forte para ele. Ele é santo, consagrado a Deus significa separado para uma missão, separado para um propósito. Eu posso abrir parênteses para te falar algo aqui nessa noite. Quando nós estávamos no mundo e éramos instrumentos do diabo, nós não tínhamos um projeto estabelecido na sua plenitude em nós através da graça. Mas depois que a palavra foi ministrada, depois que com o teu coração você creu e com os lábios você confessou de que de fato Jesus passaria a ser o seu Senhor e Salvador, naquele momento o Senhor falou: a partir de agora você não vai viver como você vivia mais. Quem roubava não rouba mais, quem pecava não peque mais. A partir de agora você é consagrado para a minha obra e para o meu reino. Então todos nós temos um chamado à santidade. Deus não usa quem não é separado, Deus não usa quem não é santo. A palavra do Senhor nos garante que assim como Ele é santo, Ele olha para a igreja do século 21 e procura aqueles que vivem uma vida de santidade, uma vida de separação ao Senhor. Então eu quero trazer essa primeira palavra para você nessa noite. Muitas vezes o milagre que nós oramos e não recebemos é porque quando Deus olha em nós não vê santidade, não vê obediência, não vê gratidão. Mas ainda dá tempo de falar: Senhor, 2026 vai ser diferente, a minha vida está consagrada a Ti. Eu não vou olhar para o mundo, e eu entendo que há um propósito que eu carrego na minha vida. Redobre a sua atenção e vamos comigo. Então Sansão nasce com um propósito, e no mesmo capítulo de número 13 acontece o que Manoá e sua esposa aguardava ansiosamente. O menino nasce, e no capítulo de número 13, no versículo 24, diz assim: depois a mulher deu à luz, o menino nasceu, e o nome dele é Sansão. E a Bíblia diz que o primeiro menino nasce, repita comigo: nasceu. Segundo, cresceu. Terceiro, começou. Ponto. Nasceu, cresceu e começou. Ele nasce. Quando ele nasce, imagina Manoá, imagina a mãe de Sansão falando: Deus é fiel, o menino está nos meus braços, o menino está aqui. E nos braços da mãe, Sansão começa a crescer, Sansão começa a se desenvolver em 3 cidades. A primeira cidade é Manadã, a segunda cidade é Zorar, e a terceira cidade é Estaol. E o interessante é que quando ele nasce, a Bíblia diz assim, ó: o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E no versículo 25 diz assim, ó: e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manadã, Zorá e Estaol. O que significa isso, pastor? O menino nasce, ele começa a crescer,
no lugar onde Deus deu a ordenança para ele se desenvolver. Dan e Zorá significa crescimento e capacitação de Deus. A ordem de Deus para ele é: fique aqui, cresça aqui, prospere aqui, frutifique aqui, case aqui, eu vou te usar aqui. E Estaol é o lugar aonde a sua família está, é o lugar onde ele tem o seio da sua família estabelecido no meio da sua família e dos seus parentes. Então o menino nasce, cresce, e ali o Senhor começa a usá-lo. Só que eu quero agora que você amplie a sua mente. Quando que nós nascemos? No dia que nós tomamos da água da vida. Nós nascemos para Deus e morremos para o mundo. Quando você nasce, você começou a crescer, começou a se desenvolver. Deus olhou para você e disse: eu vou dar talento para ele, eu vou dar talento para ela. Eu creio que ele vai ser usado na minha presença. Só que o Senhor tem algo estabelecido para nós. Quando Deus separa alguém para uma missão, se não seguir as instruções de Deus, aonde eu for fora da rota de Deus, eu vou pagar preço no corpo físico. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Sansão. Nós vamos falar nessa noite sobre as 3 descidas fatais na vida de Sansão. Sansão era um homem, queridos, que se ele não tivesse tomado outros viés, Sansão sem dúvida seria um dos homens mais usados no Antigo Testamento. E quando hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra, e eu cheguei no capítulo 16 em lágrimas, e nós vamos chegar até lá, e eu falei: Deus, como poderia ter sido tudo diferente na vida de Sansão? O texto que nós lemos diz, queridos, que ali é a última oração de Sansão. Depois dali não tem mais fala de Sansão, depois dali não existe mais Sansão. Na última fala de Sansão, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim, e eu te peço, me dá força só mais uma vez. Eu não sei como você entrou nessa casa hoje, mas eu quero em nome de Jesus profetizar na sua vida, jovem, profetizar na sua vida, mulher, a força que você precisa para desempenhar aquilo que Deus te deu. Ele está entregando para você nessa noite. Tem alguém com a mão erguida para receber essa palavra? Para receber essa palavra no seu espírito, o Senhor vai dar a força que você precisa. Escute isso. Só que a força que nós recebemos hoje é diferente da força do contexto que estava inserido que Sansão recebeu. O primeiro lugar, a primeira descida, o primeiro declínio espiritual de Sansão é quando ele desce para uma cidade chamada Tina, que está no capítulo 14, e está escrito no verso 1 assim: Sansão foi para Tina. Aí eu fui pesquisar o que Sansão foi fazer em Tina, sendo que a ordem de Deus era para ficar em Dan, Zorá e Estaol. Deus diz: aqui eu tenho uma bênção para você, mas só que os olhos dele olham para Tina. Sabe por que ele olhou para Tina? Tina não ficava muito longe, de Zorá para Tina era aproximadamente 7 quilômetros. Aí Sansão não gostou de nenhuma das mulheres que estavam no lugar de ordenação de Deus. Aí ele olha para a cidade de Tina, e aí ele se encanta com uma mulher daquela região. Que cidade era essa? Tina era a cidade dos filisteus. Você lembra quando Sansão nasceu? Sansão nasceu para quê? Para dar vitória para o povo de Israel. Quem era o inimigo de Israel? Diga comigo: os filisteus. Agora, Sansão, por causa da sua mente, do declínio do seu pecado, ele esquece para aquilo que ele foi chamado, e ele vai fazer aliança com quem Deus não tem aliança. Ele vai se associar com quem Deus não tem sociedade. Ele olha para Tina, e a primeira coisa que acontece
acontece em Tina é que ele se encanta com uma mulher. E quando ele se encanta com a mulher, ele vai para o pai Manoá e ele vai para a mãe. E ele diz assim: meu pai e minha mãe, eu vi uma mulher em Tina e eu estou completamente apaixonado por ela. E é com ela que eu quero me casar. O pai, quando ouve isso, diz assim: meu filho, se você não se lembra, você nasceu com um propósito. Por que você não olha para o lugar onde você está? Por que você não olha para a cidade aonde você está? Porventura aqui não tem mulheres também que você possa se casar? A instrução Sansão ouve aqui e sai por aqui. Ele não dá ouvido para o pai. Já que ele não dá ouvido para o pai fala assim: então vamos nessa cidade. Aí a Bíblia diz que vai Sansão, Manoá e a esposa. E quando eles estão indo de caminho para essa cidade, não era a direção de Deus. Escute agora e redobre a sua atenção, que agora começa a ministração da parte de Deus. Quando eles estão indo, a Bíblia diz que se levanta um leão novo. Repita comigo: um leão novo. Um leão novo se levanta e vem contra ele, contra Sansão. Sansão pega o leão sem arma nenhuma na sua mão e rasga o leão como se fosse um novilho novo, que havia uma força sobre a vida de Sansão. Sansão mata o leão e deixa o corpo do leão lá. Só que a Bíblia diz que Sansão não contou para os seus pais, redobre a atenção, que tinha matado o leão. E ele continua a sua trajetória. Quando ele chega na cidade de Tina, ele encontra a mulher do seu desejo. Ele encontra a mulher que quer viver a vida inteira com ela. E a Bíblia diz que os pais voltam para a terra natal, só que Sansão fica. E depois de alguns dias, Sansão volta para a cidade. E Sansão faz o mesmo trajeto que ele tinha feito na ida. Só que acontece algo interessante aqui, e eu quero que você preste atenção nisso. Quando ele está voltando, a Bíblia diz que ele sabia onde é que estava o leão estava morto. Repita comigo: o leão está morto. Ele olha de longe e vê o leão morto. Ele faz questão de passar mais perto. E quando ele olha o leão morto, a Bíblia diz que tinha um monte de abelhas em cima daquele leão e tinha favo de mel em cima da carcaça do leão. Ele se aproxima até o leão, pega aquele favo de mel, não tem ninguém vendo. Ele começa a andar e comer o favo de mel. Ele começa a andar e começa a comer o favo de mel. A Bíblia diz de novo que ele chega em casa e ele não diz para o seu pai nem que matou o leão e nem que comeu mel de uma carcaça de um animal morto. Aqui Sansão quebra aliança com Deus, porque ele era nazireu de Deus, e a ordenança para ele é: não raspe a sua cabeça, não beba bebida forte e não toque nada que é impuro. Ele tocou, e não só tocou, comeu aquilo que estava no animal impuro. Deixa eu te falar uma verdade nessa noite: tem coisas na sua vida que Deus já matou, e tem gente que está voltando para comer o que já foi morto. Não, a ordem de Deus é para você ir para frente. Rabassuri canto irabaço. Cuidado, não é porque é mel que Deus está no negócio. Cuidado, não é porque é mel, é doce. Não vai com essa conotação: eu estou indo para uma terra que mana leite e mel, então aonde eu encontrar o mel é de Deus. Não, tem lugar que tem mel que Deus não está, jovem. Tem lugar que tem mel que não tem a permissão de Deus. Imagina, Manoá não viu, a esposa dele não viu. Só que quem é o dono de Sansão? Aquele que não dorme, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele viu Sansão voltando, pegando favo de mel e comendo. Jovem, aquilo que teu pai não vê, aquilo que o pastor não vê, que o líder não vê, aquele que não dorme nem tosqueja, ele olha para a sua vida. Só que eu estou carregado de Deus aqui, irmãos, e eu vim aqui para profetizar na tua vida nessa noite. Diga não para tudo aquilo que está te atraindo. Diga não para tudo aquilo que não tem aprovação de Deus, e não esconda nada, porque no momento oportuno Deus revela. No momento oportuno Deus mostra. Essa é a primeira descida de Sansão. É a primeira descida. Na primeira descida acontece tudo isso.
Acabou aqui não, não acabou aqui não. Ele volta para Tina de novo. Ele já está encantado, irmãos. Ele já está envolvido demais com essa mulher de Tina. O pai não tira da cabeça, a mãe não tira da cabeça. Agora o que eu fiquei me perguntando, pastores, foi o seguinte: no capítulo 13, 14, 15 e 16. Ai meu Deus, eu não encontro Sansão orando e falando com Deus: Deus, é do teu agrado que eu estou fazendo, é da tua vontade o que eu estou fazendo. Não, escute isso, igreja, cuidado. Nesses últimos dias o diabo tem vindo de uma forma sorrateira, colocado comichão nos ouvidos e cegado muita gente. Pastor, qual o prejuízo disso? Eu vou te falar agora. O prejuízo disso é uma cauterização na mente. Nós chamamos isso de apostasia espiritual. O louvor não toca mais, a mensagem não toca mais, o céu se abre na igreja, mas não toca mais. Cuidado. Mas eu vim aqui nessa noite pregar para verdadeiros adoradores. Eu vim aqui nessa noite pregar para pessoas que entenderam que o céu é o seu lugar. Vamos comigo. Aperta o cinto e embora. Verso de número 10 do capítulo 14. Sansão está feliz, e por ele estar feliz, ele vai fazer um banquete, uma grande festa. E ele chega até na cidade que não é dele, na pátria que não é dele, que Deus não está com ele, e ele prepara um banquete. E aí os filisteus ficam sabendo que ele está na cidade. E aí Sansão vai se engraçar, e ele vai fazer tudo o contrário do que está escrito em Salmos, quando diz: não senta na roda dos escarnecedores. Sansão já está envolvido demais. Aí ele quer fazer uma brincadeira aqui. Aí ele diz assim: olha, eu vou apresentar para vocês o enigma, e quem ganhar vai ganhar roupas finas. Se vocês acertarem o enigma, eu vou pagar. Se vocês não acertarem, vocês me pagam. E o enigma é esse: do que come sai comida, e do que é forte sai doçura. Aí quem é que vem para tentar desvendar o enigma? O agente de Satanás. Quem é o agente de Satanás? A sua mulher, a sua esposa. Ei, deixa eu te falar aqui, escute isso. Eu preciso entregar essa mensagem para vocês. Antes de Dalila chegar, aconteceu muita coisa na vida de Sansão. E a primeira mulher que se manifesta é essa. O diabo levanta essa mulher, os filisteus vai até ela e diz assim: qual é esse enigma? Tenta descobrir qual é esse enigma. E ela vai com o seu encanto, com o seu feitio. Os lábios são doces, a voz é mansa, mas o coração é maligno. As intenções são diabólicas. Escute que eu estou sentindo Jesus aqui nesse lugar. Os olhos de Sansão foi furado. Fisicamente no capítulo 16 ele está cego. Só que Sansão não ficou cego no capítulo 16. Sansão ficou cego no capítulo 13. Espiritualmente Sansão não vê mais nada. Sansão não sabe mais nem onde ele está. Aí a mulher tira o enigma de Sansão. Escute. O diabo não quer que Sansão revele esse enigma. O diabo não está preocupado com isso aqui. Até porque o enigma agora é desvendado. A mulher consegue tirar dele. E ele diz: o que é? Do que come sai comida, e do que forte sai doçura. Significa que coisa mais forte e doce do que o mel. E diz também: é mais forte do que o leão. O enigma que ele está falando é o pecado que ele cometeu. O enigma é o pecado que ele cometeu. Só que o diabo não está preocupado com isso aqui. O que o diabo quer é que ele revele para os filisteus de onde vem a sua força, de onde vem essa unção, de onde vem esse poder quando tu prega, de onde vem esse poder quando tu abre a tua boca para louvar, de onde vem essa graça quando tu coloca a mão sobre o enfermo e ele é curado, de onde vem quando você aconselha alguém e aquela pessoa recebe, de onde que vem essa unção? Levante a mão que eu estou sentindo graça para profetizar aqui. O diabo não vai bagunçar a tua casa, o diabo não vai bagunçar o teu jardim, porque
Porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: os segredos que eu tenho contigo não conte para ninguém, porque só eu e você. Aleluia. Essa é a primeira descida de Sansão. É a primeira descida. Sabe a mulher que ele está apaixonado? Agora ele está irado com ela. Escute aqui, redobre a sua atenção. Sabe o que acontece? Quando a mulher revela o enigma para os filisteus, ele descobre que foi ela que entregou ele. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele sai enfurecido e ele volta para a cidade natal de onde ele nunca deveria ter saído. Ele volta para a cidade e lá ele fica alguns dias. Só que depois ele volta de novo para Tina. Quando ele volta para Tina, ele tem uma surpresa desagradável. O sogro dele se apresenta e diz assim: eu achei que você não queria mais a minha filha. Eu achei que você estava com ira da minha filha. E por causa disso eu peguei a minha filha, a tua mulher, e dei ela de esposa para o teu melhor amigo. Ele perde a mulher. E indo o sogro dá um conselho e diz assim: mas eu tenho uma filha que é mais bela do que ela, fique com ela. Sansão não quer saber de nada disso. E Sansão vai e mata vários filisteus. Quando isso acontece, os filisteus vão até a esposa de Sansão, mata a esposa de Sansão e mata o pai, mata o sogro. Olha o declínio. Isso tudo está acontecendo na primeira descida de Sansão. E isso é o pior? Não, não é o pior. O pior é quando tudo isso acontece, ele já está envolvido demais no pecado. Ele vai para uma cidade que representa a segunda descida. Diga comigo: a segunda descida de Sansão. Ele chega em uma cidade por nome de Gaza. E nessa cidade, irmãos, vai só se manifestar aquilo que ele já tinha feito. Ele chega nessa cidade e acontece com Sansão exatamente o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: olha só: mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. É isso que está acontecendo com Sansão. E o versículo 15 diz assim: depois, havendo concebido a luz no pecado, gera a morte eterna. Sansão chega em Gaza. Sabe o que acontece com Sansão quando ele chega em Gaza? Ele vai para o prostíbulo. Agora ele não quer mais saber de nada. E a Bíblia diz que em Gaza ele se relaciona com uma prostituta e fica lá. Nesse momento aqui, irmãos, Sansão, ele perdeu a moral, perdeu a decência, perdeu exatamente tudo. Agora eu vim aqui do céu para te falar a verdade. Sansão, ele foi chamado por Deus. Na cidade natal dele, ele era reconhecido como homem de Deus, como filho de Manoá, como filho da promessa de Deus. Então na cidade dele, ele era um homem de Deus. Só que esse homem de Deus já estava envolvido demais no pecado. Eu tenho orado nesses últimos dias e falei: Senhor, revela nesses últimos dias quem é e quem não é, aqueles que são e quem não são. Porque chega, irmãos, aquele que é limpo se limpe mais, aquele que é sujo se suje mais. Os nossos altares não precisam de Sansão corrompido, os nossos altares não precisam de Sansão desobediente. Nós precisamos de homens e mulheres que têm o coração sediado pela glória de Deus. Deus está te vendo, Sansão. Deus está te vendo, Sansão. Tu é juiz, mas é um juiz caído. Tu é juiz, mas é um juiz sem trono. Tu não é juiz, mas é um juiz sem unção. Tu é um juiz, mas tu não já tem honra em lugar nenhum. Sansão perdeu a legalidade no mundo espiritual, e Sansão perdeu a moral no mundo físico também. Você acha que aqui é o último declínio dele? Não. E agora a gente vai para o terceiro declínio de Sansão. É só no capítulo 16 que manifesta-se Dalila. Dalila é levantada como o personagem principal para se manifestar o que está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O que está escrito em João 10, 10? Porque o ladrão veio... Não, igreja, vamos lá. Porque o ladrão veio... É isso que acontece com Sansão. Quando ele chega
em outro lugar, por nome de Vale de Soreque. Quando ele chega no Vale de Soreque, o coração dele olha para Dalila e fala: é essa aqui. Só que estava tudo preparado já, queridos. Já estava tudo programado. E acontece 3 coisas no Vale de Soreque. Quando ele chega lá, ele já está totalmente distante de Deus. E distante de Deus não adianta em um profeta, não adianta em um pastor. Porque quando chega no Sansão, vai falar assim: essa palavra eu já sei, essa palavra eu já peguei, isso aí eu já ouvi. A pior coisa, irmão, é você evangelizar para alguém que já foi da casa de Deus. Eu já vivi essa experiência e eu vivo essa experiência, mas existe também aqueles que estão distantes, que dizem assim: tudo que você vai me falar eu tenho consciência, mas eu quero ouvir, porque eu não coloquei nada em prática. O Senhor vai levantar essa geração aqui do imigrante. O Senhor vai levantar essa geração do imigrante, que não vai parar no primeiro que disse não, vai continuar pregando, porque quem faz é o Espírito Santo. Jovem, se levante na presença de Deus. Ele está no Vale de Soreque, e no Vale de Soreque todo mundo quer descobrir o segredo principal de Sansão, que com uma queixada mata 1000 homens. Queridos, você conseguiu visualizar isso? Uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. Que força é essa que esse homem tem? Aqui eu aprendi algo interessante da parte de Deus. Deus falou comigo: você pode pregar, você pode louvar, o céu pode descer, demônios podem ser expelidos, Jesus pode curar, mas quando o Senhor acabar de usar a sua vida como instrumento, sai de cena, porque a glória é só dele, a majestade é só dele. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo na minha vida, irmão. Pregador que sobe em ponto, achando que sabe, faz e acontece. O Espírito Santo já não está nele há muito tempo. Agora quem sobe na dependência do céu, o Senhor faz coisas grandiosas. Todo mundo quer a unção de Sansão. Todo mundo quer. Sansão está caído, está desviado, mas todo mundo quer saber: que força é essa? Que unção é essa? Aí Sansão vai brincar com Dalila. Brincar com o pecado é complicado. E olha o que ele vai fazer. Dalila chega com a voz mansa, suave e doce, e fala assim: me conta o teu segredo, por que você é tão forte? Aí Sansão vai falar para ela o seguinte: olha, se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda unido, ficarei fraco como qualquer homem. Dalila ouve isso, vai lá, faz exatamente como ele fez. Aí olha o que Dalila faz. Sansão está amarrado, Dalila vai correndo e diz assim: Sansão, os filisteus estão chegando. Sansão desperta e quebra aquelas cordas como se fosse linho fino. Aí Dalila volta para ele e diz: você está brincando comigo, é mentira o que você falou. Qual o teu segredo, Sansão? Aí ele diz de novo: se me amarrar bem com uma corda nova, que nunca foi usada, eu ficarei igual a qualquer outro homem. A mesma coisa acontece. Ela amarra Sansão e ela vai correndo e diz: Sansão, os filisteus estão vindo, Sansão. Ah, Jesus. Sansão quebra as cordas. Aí vem Dalila de novo e fala: você está zombando de mim, você não me ama. Se você ouvir essa mensagem hoje, jovem, você pode ter certeza que você vai impactar a sua geração com a unção que Deus vai te dar. Nós podemos fazer tudo diferente daquilo que Sansão fez. Principalmente o jovem que está cogitando namorar, noivar e casar. Olha a tragédia na vida desse homem. E não é o pior não, calma que ainda piora. Sansão está longe da sua terra. Ele está longe de Dan. Ele está longe da sua cidade natal, de Estoal. Só que essa cidade, escute isso, pastor Jefferson, só se fala em Sansão. Sansão não está na cidade, mas todo mundo tem saudade de Sansão. Manoá morreu, não existe mais os pais de Sansão, mas a cidade que ele morava fica pensando: quando é que ele vai voltar? Será que ele vai voltar? Ele não voltava para a pátria dele. Só que as notícias corriam e chegavam até a cidade natal. Ninguém podia fazer nada.
Ninguém podia ir lá socorrer Sansão. Mas a cidade orava, intercedia pela vida de Sansão. Mas se ele não quiser, nada vai acontecer. Aí ele dá a terceira dica para Dalila. E ele diz assim: ó, se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e prender com um pino de tear, ficarei tão fraco como qualquer homem. Ela faz exatamente como ele falou. E quando ela grita de novo: Sansão, os filisteus vêm, ele quebra tudo na maior facilidade. Aqui ela se revolta, e a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 6, eu fiz questão de marcar, e diz assim: e ela o oportunava, e ela insistia naquela causa. Eu quero glorificar Jesus, porque você está aqui nessa noite. O diabo insistiu, o diabo persistiu para te desviar em 2025. E olha você aqui sentado, ouvindo a palavra do Senhor. E você acha que 2026 vai ser como 2025? O Senhor me mostrou uma unção que está vindo sobre Planaltina, Goiás. Ele vai levantar crianças, jovens, homens e mulheres para uma obra missionária. E eu creio que aqui já tem essas pessoas. Quantos estão querendo ser usados pelo Senhor? 3 vezes Sansão brinca, 3 vezes Dalila insiste. Agora muda o cenário, minhas irmãs. Agora o cenário muda. O semblante de Sansão cai, e Dalila chega e diz: me fala o teu segredo. Eu vou ler para você essa carta que está escrita aqui. Aqui começa o momento mais triste da vida de Sansão, e foi aqui que eu comecei a derramar lágrimas. Porque Sansão agora ele olha para Dalila como diferente das outras 3 vezes, e agora ele está disposto a entregar o seu segredo. E ele diz: nunca foi passado navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força vai embora, e eu vou ser como qualquer outro homem. Só aqui, escute isso, só aqui ele se lembra que ele era consagrado a Deus. E eu imagino o tom de voz de Sansão, tanto que quando ele termina de falar, a Bíblia diz: e Dalila teve convicção de que Sansão falava a verdade. Dalila olhou para Sansão e disse assim: agora tu está falando a verdade. Ela corre, vai para os filisteus para receber a sua recompensa de prata. E quando ela diz: agora ele contou o segredo verdadeiro, os filisteus chegam e ela grita do mesmo jeito: Sansão! Os filisteus se aproximam. Só que aqui tem um versículo mais triste para mim do Antigo Testamento. Quando ele se levanta, e como das outras vezes, a palavra diz: e não sabia Sansão de que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Os filisteus entram, escute, entra, agarra Sansão, prende Sansão e fura literalmente os olhos de Sansão. E aqui eu quero te fazer pensar. Imagine a dor que Sansão sentiu, tendo seus olhos furados. Depois que os olhos foram furados, ele foi amarrado e colocado na prisão. A partir de agora, redobre a sua atenção. Quem está me ouvindo, diga amém. Talvez hoje você não dê muito glória, mas você vai voltar para casa diferente hoje. Quando Sansão está com os olhos furados e ele entra na prisão, a Bíblia não menciona, a Bíblia não diz, mas essa tarde eu entrei com Sansão naquela prisão, e o Sansão que eu vi preso, amarrado lá no chão, irmãos. Ah, Jesus! Você acha que na prisão Sansão não lembrou que ele era separado? Você acha que na prisão ele não lembrou: meu Deus, por que eu vim parar aqui? Aqui não era o meu lugar, por que eu vim parar aqui, Senhor? Jovem, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi que aqui tem jovens que têm talentos e dons de Deus. Eu vi que aqui tem jovens que são, e vai ser usado mais ainda pelo Senhor.
Só que deixa eu te falar uma coisa: não adianta ter talento, não adianta ter dom, não adianta ser usado e não ter caráter, irmãos. Tem gente que tem talento e não tem caráter. Queridos, o talento nunca vem antes do caráter. Sabe por quê? Porque Deus só deu talento, Deus só deu dom porque Ele viu o caráter daquela pessoa. Sansão tinha talento, Sansão tinha dom, mas ele perdeu o caráter dele. Uma mão levanta para o céu, uma boca levanta duas. Nós temos uma geração de pessoas que têm bons talentos, mas já perdeu o caráter há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa: sabe a unção que Deus te deu, o talento que Deus te deu? Ele vai aprimorar e vai te dar outros. Só que não perca o teu caráter com a bandeja que o diabo tem oferecido. O caráter de Cristo na sua vida vale muito mais. Vale muito mais. E agora tem uma festa nessa cidade que Deus não está. Chama todos os governadores, todos os príncipes, e o assunto da festa é Sansão. Já que o assunto da festa é Sansão, chama o anfitrião da festa. Chamaram Sansão. Se coloque de pé, toda a igreja. Chamaram Sansão. Ah, Jesus, escute isso. Chamaram Sansão. Sansão chega na festa com os olhos furados, humilhado, entristecido. E ele, estrategicamente, ele diz: me coloque no pilar do palácio, na base de sustentação do palácio. Me coloque lá para eu ficar quietinho lá. E ele é colocado lá de uma forma estratégica. Tudo já estava planejado por ele. É aqui que Sansão faz essa oração. E ele diz: Senhor Deus, eu peço-te que lembre de mim e me dá força só mais uma vez. Quando eu li isso, eu falei: Deus, por que ele não fez essa oração no capítulo 13? Por que ele não fez essa oração no capítulo 14? No capítulo 15, por que ele não orou assim? Por que ele não disse: Senhor, eu estou sendo tentado e eu vou cair, eu vou desviar, mas Senhor, me dá a tua força mais uma vez? Ele não ora, mas aqui ele ora. Só que antes dele fazer essa oração, tem algo muito lindo que está escrito no versículo de número 22. Quando ele é colocado nas pilares do templo, a Bíblia diz que quando ele estava preso, quando o cabelo dele foi rapado, a Bíblia diz: e o cabelo de Sansão voltou a crescer de novo. Escuta, o Sansão que está do lado da pilar, o cabelo está grande, só que não tem mais comunhão. A legalidade do mundo espiritual acabou. É por isso que ele faz essa oração. E quando ele termina essa oração, você sabe exatamente o que aconteceu. Ele agarra naquele pilar e Deus dá força para ele e ouve a sua oração. E pela última vez, o templo cai. E o que está escrito lá? Ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Só que Sansão morre. Zorá chora, porque sabe que ele furou os olhos, ele teve os olhos furados e foi preso. Zorá, cidade natal, chora e diz: vocês ficaram sabendo que Sansão está preso? O que eles podem fazer contra os inimigos? E eles olham, eu imagino isso, a mente de um pregador é uma mente fértil. E eu quero conjecturar, imagino as pessoas olhando nos portões da cidade: será que ele vai voltar? Será que ele vai voltar? A Bíblia diz, depois que isso acontece, o que volta para Zorá é um culto fúnebre com o corpo de Sansão. E o corpo de Sansão entra em Zorá em um cortejo fúnebre. E você sabe onde é que o corpo de Sansão vai ficar? Do lado do túmulo de Manoá. Do lado do túmulo. Eu estou sentindo a graça tão forte de Deus aqui.
lado do túmulo do seu pai é aonde Sansão vai ser enterrado. E eu falei assim: Deus, imagina se o pai estivesse vivo. Imagina se o pai estivesse vivo e falasse: meu filho, por que você não me ouviu? Por que você não me ouviu? Eu quero convidar a igreja aqui, com a permissão dos pastores. Eu preciso fazer uma oração por vocês. Venham aqui à frente. Venham, aqueles que entendem que precisa de uma unção, aqueles que entendem que querem mais de Deus. Pelo amor de Deus, venha. Pelo amor de Deus, venha. E se tiver alguém aqui que quer reatar sua amizade com Cristo, hoje é o dia. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque o Espírito Santo lhe trouxe aqui. Venha crendo, venha crendo. Venha crendo. Venha crendo. Aleluia. Há uma unção tão poderosa que permeia esse templo aqui, irmãos. Eu não sei se você está sentindo essa unção que está sobre nós aqui. Olhe para mim. Olhe para mim. Essa noite eu tive um sonho, e foi através desse sonho que Deus me deu essa mensagem. Foi nessa madrugada que Deus me deu essa mensagem. Quem está me ouvindo, diga amém. E nesse sonho tinha acontecido um incidente com a minha esposa, e ela tinha batido a cabeça aqui. E aí ela ficava gritando: ai, tá doendo muito. Aí quando eu tirava a mão dela e eu olhava, tinha um olho aqui. Tinha criado um olho aqui. Aí quando ela foi pro espelho e olhou, ela desesperou e falou: meu Deus, o que é isso? Aí eu falei: calma. Aí eu peguei nos ombros dela e falei assim: você crê que Deus vai tirar isso aí agora? Ela disse: eu creio. Aí eu coloquei as mãos e comecei a orar, e aquele olho sumiu e ficou só uma pequena cicatriz. Do sonho ela sai de cena. Aí vem um homem e diz assim para mim: ei, ele está te chamando lá naquele quarto. Ele está te chamando lá. Aí quando eu cheguei lá no quarto, num ambiente, num salão, Satanás estava lá dentro. Não tinha nada, era só um salão sem nada dentro. E ele estava rosnando. Quem já viu alguém possesso de demônio aqui? Você viu como é que fica? Uma voz horrenda, horrível. Era essa voz que eu ouvi. E ele gritava e andava no quarto. E ele disse o seguinte para mim: eu vou acabar com o teu futuro. Ele disse: eu vou acabar com o teu futuro, porque você tem me incomodado. Você tem desfeito as minhas obras. E eu comecei a me lembrar dos lugares que Deus tem me levado, nas igrejas que Deus tem me levado. E ele disse: eu vou acabar com o teu futuro. Depois que ele fala isso, eu levanto a minha mão para o céu e começo a guerrear com ele. E eu começo a falar: o sangue de Jesus te repreende. Irmãos, eu usei toda a autoridade que eu tinha, e ele não saiu. Aí por um certo momento aquela batalha foi diminuída e ele some de cena. Eu pego a minha esposa e começo a andar. Quando eu olho para trás, ele está vindo da minha direção. E ele disse: eu vou acabar com o teu futuro. Você não vai continuar atrapalhando as minhas obras. Aí eu peguei a minha esposa, coloquei para trás. Queridos, nessa hora o Espírito Santo se apoderou de mim. Eu senti uma graça na minha vida tão poderosa. Aí eu fui para cima dele e disse assim: eu te repreendo agora, e em nome de Jesus, nada do que você está falando vai acontecer. Um fogo veio sobre ele, ele começou a gritar, e o fogo consumia, e a batalha travada, e eu orando e repreendendo. Sabe o que acontece? Aquele demônio começa a levitar, e eu comecei a levitar com ele também, e nós começamos a batalhar, levitando nos ares.
até que pela última vez eu disse: o sangue de Cristo na cruz do Calvário te repreende agora, Satanás. Ele some dali. Ele some dali. Quando eu acordo do sonho, havia presença maligna no meu quarto. Na minha sala, no quarto, na casa tinha presença maligna. Eu acordei deitado, eu me arrepiei todo e senti Satanás ali. Quando eu levantei, cada vez que eu dava um passo mais, eu sentia a presença dele perto de mim. Aí eu falei assim: tu tá aqui, né, Satanás? Pois agora tu se prepara. Aí fui no quarto da minha filha, orei por ela. Fui no quarto do Pietro, orei por ele. Fui na minha esposa, ela me viu acordado. Eu acho que ela teve discernimento que eu estava numa batalha espiritual. E eu dobrei meu joelho no quarto, comecei a orar. Eu fui para a sala, comecei a orar, até que eu comecei a sentir uma brisa fria, maravilhosa sobre a minha vida. Ele tinha saído dali. Isso era 2h20 da manhã. Foi essa hora que Deus me deu essa palavra. E quando Deus me deu essa palavra, Ele falou assim: fale o que aconteceu com Sansão. Eu fiz uma pergunta para Deus e disse assim: Senhor, por que o diabo disse que vai acabar com o meu futuro, sendo que ele não tem poder de atuar no futuro? Que no futuro é só o Senhor que atua. Aí sabe o que o Senhor disse para mim? Ele diz: Ele queria destruir o teu futuro, porque Ele quer trabalhar no teu presente. Ele só destrói o futuro quando Ele atrapalha o presente. Foi o que aconteceu com Sansão. O futuro de Sansão foi comprometido porque o presente dele. Jovem, escute isso. Escute isso. Cuidado. O teu presente aponta como será o teu futuro, mulher. Feche os seus olhos agora. Vládia, filha, louve, louve. Pega um, louve. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, que você vai louvar. E o que ela vai louvar, vai tocar aí dentro de você agora. Eu vim aqui carregado pelo Espírito Santo para te dizer: pastor, qual é a moral dessa história? Essa história termina assim? Não. Essa história termina você falando para o Senhor nessa noite: Senhor, por mais uma vez me dá a tua força. Aleluia. Me dá a tua força mais uma vez. Tem crente que vai sair daqui hoje cheio da glória e do poder de Deus. Você chegou até aqui carregado pelo Espírito Santo, e é pelo Espírito Santo que você vai voltar carregado também nessa noite. Comece a levantar a tua voz agora e comece a adorar o Deus que te resgatou da treva. Comece a falar: Deus, eu preciso do Senhor. Começa a sentir a glória de Deus sobre a sua vida agora. Começa a sentir a unção de Deus sobre a sua. Quem carrega um chamado de Deus, quem carrega algo que é mais forte do que você, começa a falar: Deus, o talento que tu me deu não vai substituir o caráter que foi formado em mim. O caráter de Cristo é melhor. O caráter de Cristo é mais importante. Receba agora da unção que está sobre a minha vida. Receba agora da glória, da graça que está sobre a minha vida nesse lugar. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Rabassuricanto irabassoremande. Ele está aqui. Ele está aqui nessa casa. Ele está aqui nessa casa.